A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica como a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 15 do podcast A Bíblia em um ano. Hoje, continuando a leitura do livro do Gênesis, leremos os capítulos 14 e 15, com ainda a continuação da vocação de Abrão. Além disso, leremos do livro de Jó os capítulos 3º e 4º, com a intervenção dos amigos de Jó, e também do livro de Provérbios, na continuação do capítulo 1º, leremos os versículos 20 a 24. Gênesis capítulo 14. No tempo de Amrafel, rei de Senaar, Arioque, rei de Elazar, Codorlaomor, rei de Elam, e Tadal, rei de Goim, estes reis moveram guerra contra Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaab, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim, e contra o rei de Bela, que é Segor. Estes últimos haviam feito coalizão, todos eles no vale de Sidim, que é o Mar Morto. Durante 12 anos haviam servido a Codorlaomor, mas no 13º ano rebelaram-se. No 14º ano, porém, chegou Codorlaomor com os reis aliados e derrotaram os Refaitas em Astarot-Carnaim, os Uzitas em Ram, os Emitas na planície de Cariataim e os Urritas nos montes de Seir até El-Farã, junto ao deserto. Na volta chegaram a En-Mispat, que é Cádiz, e devastaram todo o território dos Amalecitas e o dos amorreus, que moravam em Hazazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adama, de Seboim e de Bela, que é Segor, saíram contra eles. Puseram-se em ordem de batalha no vale do Sidim contra Codorlaomor, rei de Elam, Tadal, rei de Goim, Amrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5.
Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram nos poços e os restantes fugiram para a montanha. Os soldados saquearam todos os bens e todos os mantimentos de Sodoma e Gomorra e se foram. Capturaram também Ló, filho do irmão de Abrão, com todos os seus bens e se foram, pois Ló morava em Sodoma. Alguém que escapara foi informar Abrão, o hebreu, que morava junto aos carvalhos do amorreu Mambré, irmão de Escol, e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora preso, mobilizou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Abrão e seus homens se repartiram para os atacar de noite, e ele os derrotou e perseguiu até Roba, ao norte de Damasco. Ele trouxe de volta todos os bens, e também seu parente Ló, como os bens, as mulheres e o povo. Quando Abrão voltava da vitória sobre Codorlaomor e os reis aliados, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe a 10ª de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Entrega-me as pessoas e toma os bens para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão para o Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não tomarei nem um fio, nem uma correia de sandália, nem coisa alguma do que é teu, para que não digas: enriqueci a Abrão. Nada para mim, senão o alimento dos jovens e a parte de Aner, Escol e Mambré, os homens que foram comigo. Cada um deles receba a sua parte. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a Abrão, numa visão, a palavra do Senhor, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer, de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um escravo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Teu herdeiro não será esse. Alguém que saiu de tuas entranhas será o teu herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E Deus lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar esta terra em posse. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? O Senhor lhe respondeu: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, além de uma rola e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os pelo meio e dispôs as metades, uma em frente da outra, mas as aves ele não partiu. Os abutres se precipitavam sobre os cadáveres, mas Abrão os afugentava. Quando o sol ia descendo, um sono profundo caiu sobre Abrão, e de repente veio sobre ele terror e intensa escuridão. E o Senhor disse a Abrão: Fica sabendo que teus descendentes viverão como migrantes numa terra que não lhes pertence. Serão reduzidos à escravidão e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação que eles haverão de servir, e depois sairão dali com grandes riquezas. E quanto a ti, irás para os teus pais em paz,
serás sepultado depois de uma velhice feliz. Na quarta geração, teus descendentes voltarão para cá, pois a iniquidade dos amorreus ainda não completou a medida. E depois que o sol se pusera, houve densa treva, e um braseiro fumegante e uma tocha em chamas passaram por entre os animais repartidos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Os quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaitas, os amorreus, os cananeus, os gergeseus e os jebuseus. Jó capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. Assim falou: Pereça o dia em que nasci, a noite em que anunciaram, nasceu um menino. Esse dia que se torne em trevas, Deus do alto não se lembre dele, e sobre ele não brilhe a luz. Que o obscureçam as trevas e a sombra da morte, que o cubra uma nuvem escura, e que seja envolvido pela amargura. Aquela noite que a domine a escuridão, e não se conte entre os dias do ano, nem se enumere entre os meses. Que essa noite fique estéril, e não seja digna de louvor. Que a amaldiçoem os que amaldiçoam o dia, os que estão prontos para despertar Leviatã. Que se obscureçam as estrelas do seu crepúsculo. Que ela espere pela luz, e a luz não venha. Que ela não veja as pálpebras da aurora, pois não fechou a porta do ventre que me trouxe, e não escondeu dos meus olhos tantos males. Porque não morri no ventre materno, ou não expirei logo ao sair das entranhas? Porque em 2 joelhos fui acolhido e em 2 peitos amamentado? Pois agora, dormindo, eu estaria calado e repousaria no meu sono, como os reis e governadores da terra que constroem para si mausoléus, ou como os nobres que possuem ouro e enchem de prata suas casas. Ou como um aborto ocultado, eu não existiria, ou como os que concebidos nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que esgotaram as forças, e os que haviam sido prisioneiros não são mais molestados, nem ouvem a voz do capataz. Ali estão pequenos e grandes, e o escravo está livre do seu senhor. Porque a luz foi dada a um infeliz e a vida aos que têm a alma amargurada? Eles aguardam a morte e ela não vem, e até escavam procurando-a mais que a um tesouro. Eles se alegrariam intensamente e ficariam muito felizes diante do sepulcro. Por que então dar à luz a alguém cujo caminho está oculto e a quem Deus cercou de trevas? Em vez de comer, fico suspirando e os meus rugidos transbordam como água. O que eu mais temia aconteceu comigo, o que eu receava me atingiu. Não dissimulo, não me calo, não me aquieto. Caiu sobre mim a tormenta. Capítulo 4. Tomando a palavra, disse Elifaz de Temã: Se começarmos a falar, talvez leves a mal, mas quem poderia reprimir o que tenho a dizer? Foste o educador de muitos e revigoraste mãos enfraquecidas. Tuas palavras firmaram os que vacilavam e deste força a joelhos inseguros. Agora veio sobre ti a desgraça e desfaleces, feriu-te e te perturbas. Não era teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança não era a perfeição da tua conduta? Lembra-te, por favor, quem já pereceu inocente, ou quando foram destruídos os que são retos. Ao contrário, tenho visto os que praticam a iniquidade, os que semeiam dores e as colhem. Esses pereceram ao sopro de Deus e foram consumidos ao ímpeto de sua ira. Apesar do rugido do leão e do bramido da leoa, os dentes dos filhotes são quebrados. Perece o leão porque não há presa,
e as crias da leoa se dispersam. Entretanto, uma palavra me foi trazida em segredo, e meu ouvido percebeu seu leve sussurro. No horror da visão noturna, quando o sono domina as pessoas, assaltou-me o medo e o pavor, e tremi em todos os meus ossos. Um espírito passou diante de mim, arrepiando-me os pelos do corpo. Parou alguém cujo vulto não reconheci, uma visão diante de meus olhos, e ouvi uma voz como de brisa leve. Poderia o ser humano ter razão em confronto com Deus, ou seria a criatura mais pura que seu Criador? Pois até nos seus servos ele não pode confiar, e em seus próprios anjos encontra defeito. Quanto mais aqueles que moram em casas de barro. Seu fundamento está no pó, eles se consomem como a traça. Entre a manhã e a tarde serão destroçados, e sem que ninguém perceba, perecerão para sempre. Acaso não se arrancou deles o seu apoio? Morrerão sem atingir a sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículos 20 ao 24. A sabedoria lá fora está clamando, levanta sua voz nas praças, grita nas entradas das ruas frequentadas e profere seu discurso nas portas da cidade. Até quando, inexperientes, amareis a inexperiência? Até quando os zombadores gostarão de zombar e insensatos desprezarão o conhecimento? Levai em conta a minha advertência, e derramarei sobre vós o meu espírito, e vos apresentarei minhas palavras. Pois eu chamei e recusastes, fiz sinal com a mão e não houve quem olhasse. Olá, eu sou o Padre Tiago, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Nesses dois capítulos que acabamos de ouvir, capítulo 14 e capítulo 15 do livro do Gênesis, eu gostaria de dar um destaque a uma figura muito misteriosa que aparece no versículo 17 do capítulo 14, Melquisedeque. Melquisedeque é alguém que aparece esta única vez em toda a Sagrada Escritura. Depois ele será apenas lembrado nos Salmos, também no Novo Testamento, de forma especial na Carta aos Hebreus. Mas na nossa igreja, desde os seus primeiros tempos com os padres, os primeiros pensadores da nossa fé, eles sempre olharam para Melquisedeque com um olhar cristão e viram em Melquisedeque uma figura do Messias, uma semelhança entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Destacaria de todas estas semelhanças pelo menos duas. Em primeiro lugar, o nome de Melquisedeque. Melquisedeque significa rei de justiça, e além disso, na própria Sagrada Escritura, ele é identificado como rei de Salém. Salém poderia ser mais tarde onde seria Jerusalém, mas também significa rei da paz. Logo, Melquisedeque é rei da justiça e rei da paz, atributos do reinado messiânico. Logo, Melquisedeque, ao ser rei da justiça e rei da paz, torna-se semelhante ao Messias, também este rei da justiça e rei da paz. Outro fato interessante que aqui se refere a Melquisedeque é que ele era sacerdote de Deus Altíssimo. A instituição sacerdotal aconteceu muito mais tarde na Sagrada Escritura com a tribo de Levi, muitos anos depois. E aqui esta palavra sacerdote, o termo sacerdote, é a primeira vez que aparece em toda a Sagrada Escritura e justamente como uma identificação de Melquisedeque. Melquisedeque, além de rei, era sacerdote. E assim também acontece com o Messias. Jesus Cristo é rei e ao mesmo tempo sacerdote. E vejam só que interessante, Melquisedeque como sacerdote oferece pão e vinho a Abraão e logo em seguida abençoa Abraão. E é exatamente isso o que fará o Messias tantos anos depois. Também Jesus Cristo, o Messias, na noite da última ceia, entrega pão e vinho, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e antecipa aquilo que aconteceria no dia seguinte na cruz.
Assim, mais uma vez, vemos esta profunda ligação entre Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e Jesus Cristo, também sacerdote e que oferece seu corpo e seu sangue na cruz. Depois disso, no capítulo 15, nós vemos o primeiro momento, digamos assim, da aliança que Deus faz com Abraão. Abraão, de uma certa forma, reclama com Deus que ele já está quase partindo para a eternidade e ainda não tem nenhum herdeiro. E Deus conduz Abraão para fora e diz a ele: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. E depois a Sagrada Escritura nos diz que Abraão teve fé no Senhor. E depois, no finzinho deste capítulo 15, nós vamos ver que Deus, de fato, vai cumprir sim esta promessa a Abraão, a promessa de uma descendência. Porém, Deus deixa claro que Abraão não verá o cumprimento desta promessa aqui na terra. O Senhor diz a Abraão: fica sabendo que tua descendência viverá como estrangeiros numa terra que não lhes pertence. Serão reduzidos à escravidão e oprimidos durante 400 anos. Quanto a ti, irás reunir-te em paz com teus pais e serás sepultado depois de uma velhice feliz. E de uma certa forma, assim como Deus levou Abraão para fora para mostrar as estrelas e dizer que a descendência dele seria como as estrelas, de uma forma poética podemos pensar assim: para as estrelas aparecerem no céu, é necessário que o sol se ponha. Assim também Deus com Abraão. Deus vai cumprir a promessa feita com Abraão, mas é necessário primeiro que Abraão descanse feliz e vá para junto de seus pais, e só mais tarde a sua descendência vai crescer e receberá também a promessa da terra prometida. Por fim, olhando para Abraão, homem de fé e que confiou na promessa de Deus, também em nossa vida precisamos confiar mais em Deus. Aqui nesta terra muitas vezes plantamos o amor de Deus no coração dos filhos, dos netos, mas às vezes, como Abraão, nós não vamos ver com os nossos olhos os frutos produzidos a partir daquilo que plantamos. Nem sempre vamos poder colher os frutos que nós plantamos, mas outros mais tarde colherão. A nós basta a fé, a nós basta a confiança em Deus. E sabemos que, acima de tudo, assim como Melquisedeque, nós temos na nossa vida o Messias, Jesus Cristo, nosso Rei da Justiça, nosso Rei da Paz, e que entrega a nós até hoje no pão e no vinho o seu corpo e sangue. É nele que nós temos o sustento para continuar firmes a nossa caminhada aqui nesta vida. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa Palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!